Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o gabarito aqui de um exercício que eu vou postar na, na nossa atividade para vocês exercitarem um pouco o teste T, tá bom? Então a gente vai lá para o exercício. Esse exercício aqui é, é referente ao mesmo. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só voltar aqui só um minutinho. Só ativar aqui. Pronto. Bom, esse exercício aqui é referente ao mesmo experimento dos lipídios, né? Só que o pesquisador agora precisa avaliar se a diferença entre os grupos pode ser atribuída às diferentes espécies de peixe, né? Então você vai acessar novamente os dados aqui, que são esses aqui, e aí acessando novamente os dados, a gente vai avaliar. Bom, como é que o pesquisador pode fazer isso? Ou seja, como que ele pode realmente ter certeza que a diferença observada entre as concentrações de lipídio está relacionado com a diferença das espécies de peixe, tá? Bom, o que que ele tem que fazer, né? Aqui já é o template, né? Estou mostrando para vocês o template, né? O ideal é o gabarito, o ideal é vocês tentarem fazer, tá? Então, o pesquisador deve comparar as médias das concentrações de lipídio entre os dois grupos independentes, as duas espécies de peixe. Como se trata de uma comparação entre dois grupos independentes, o teste estatístico mais adequado é o teste T de estudo para dados paramétricos e o teste menu-item em caso os dados não sigam uma distribuição normal. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai lá no Prisma e aí a gente está aqui com os dados, certo? Eu vou em analisar e aí a gente vai vir aqui em estatística descritiva dos dois grupos e vamos dar um OK nisso aqui. Opa, eu cliquei errado, analisar estatística descritiva, dá um OK. E aí a gente vai escolher aqui os quantiles, a média, coeficiente de variação, tá? Intervalo de confiança da média. E aí, vamos dar um OK, tá? E aí o que que a gente observa aqui, né? A gente observa aqui que no o grupo A eu tenho 10 amostras, no grupo B eu tenho 12 amostras, a média 16,20, 16,05, mediana, né, perdão, a mediana, a diferença é pequena, a média 16,8, 16,15, certo? Então a gente já vê aqui que a diferença das médias é pequena, então a gente não espera ter diferença estatística, a gente já começa por aí. É um grupo que é uniforme, né? Então, assim, a gente vê que o desvio padrão é pequeno em relação à minha média, né? O desvio padrão é pequeno em relação à minha média, o coeficiente de variação está muito pequeno. Então, aqui já sugere fortemente que os dois grupos têm uma distribuição normal, tá? Então, isso aqui já sugere a ausência de outliers, tá? Então já sugere bastante essas informações quando a gente olha isso aqui. A gente vê a diferença entre média e mediana, por exemplo, né? A mediana aqui é 16,20, a média é 16,08. Então, isso aqui, essa semelhança entre média e mediana, me sugere, né, que é simetria, dados simétricos. Tá bom? Mas a gente vai passar por todo o processo para a gente poder ver isso aí. Ok. Então, nesse caso, aí ah, a gente vai, de novo, vai nos dados, a analisar, e aqui em analisar, a gente vai vir em normalidade, tá? A gente poder ver a normalidade aí desses dados. Então, a gente vai clicar aqui agora, dar um OK. Aqui a gente vai escolher, né? Eu tenho aqui, eu vou escolher isso aqui, que eu estou esperando que o teste faça um teste de normalidade, manter o Shapley, criar o QQ-plot, tá? E dar um OK. E aí, dando um OK, o que que a gente encontra aqui de resultado, né? A gente encontra que quanto, quanto mais próximo de 1 é o valor do W, do Shapley-Wilk, né? Mais normal são esses dados. Então, é o que a gente esperava lá pela estatística descritiva, um P
maior do que alfa, um P maior do que alfa, ou seja, eu rejeito a hipótese alternativa de que os meus grupos não têm uma distribuição normal, aí o prisma sendo uma mãe, né? Passou no teste de normalidade? Sim, passou no teste de normalidade, ok? Então, as distribuições são normais, mas eu posso dar uma olhadinha no que é plot, né? A gente vê aqui, apesar de estar misturado, a gente consegue ver que os dados eles estão bem próximos dessa linha aqui, ó, tá? Então, os desvios de normalidade, né, que a gente observa aqui são pequenos. Então, eu tenho um grupo com distribuição normal, tá? Ok. E aí, o que a gente pode avaliar também? A gente pode avaliar a presença de outliers. Então, aqui a gente vai avaliar a presença de outliers aqui, tá? Então, eu vou dar um OK, identificar outliers, vou dar um OK. Vou escolher o teste de root, tá? Então, aqui a gente tem aqui o teste de root. Aqui, lá na aula, fala sobre esse coeficiente. Quanto mais para cá esse coeficiente, menor minha rigidez de achar outlier. Ou seja, não, maior é a minha rigidez de achar outliers, certo? Quanto, desculpa, menor é a minha rigidez quando eu aumento o Q. Então, ou seja, eu vou achar mais outliers aqui. Se eu desloco para cá, maior é a minha rigidez em achar outliers, ou seja, eu vou achar menos outliers, tá? E aí, eu vou dar um OK. E, obviamente, a gente já esperava isso, tá? Eu não tenho aqui a presença de outliers. Uma coisa boa para você fazer também é a questão de você desenhar um box plot, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, certo? Mas eu quero desenhar um box plot. E nesse box plot, eu vou selecionar aqui, né? E escolher entre essas seleções, vou escolher o tuck, tá? Então, eu clico aqui, seleciono o tuck, para mim poder, qual que é o motivo aqui? Para mim poder procurar outliers. Eu sei que não tem, mas é só para vocês exercitarem esse hábito, tá? Então, a gente tem aqui um box plot. O que eu posso observar aqui nesse box plot? Né? O que eu observo nesse box? O que eu posso observar nesse box plot? Deixa eu só dar mais um zoom aqui. Eu posso observar aqui que as caixas elas têm tamanhos diferentes, o que sugere variância entre grupos diferentes, mas não são tão diferentes, tá? Eu não vejo aqui nenhum outlier, ou seja, eu não vejo nenhum pontinho aqui sinalizando outlier, tá? E eu estou vendo aqui que as medianas são bem parecidas, né? Aqui essa linha aqui é a mediana, um box plot, elas são bem parecidas. Então, eu tenho esse gráfico aí, que não é um gráfico que você vai apresentar, mas é só um gráfico para você observar os seus dados, né? O gráfico definitivo a gente vai fazer depois, tá? E, então, o que a gente fez aqui agora, né? A gente fez toda essa interpretação aqui, certo? E aí a gente fez a estatística descritiva, né? Analisamos isso aqui, analisamos também, analisamos a diferença entre média e mediana, certo? E vimos que são próximos. Vimos que o coeficiente de variação é próximo de 5%, e vimos também que os desvios, que o desvio padrão é pequeno, sugerindo homogeneidade, tá? Então, eu verifiquei a normalidade dos dados e agora eu vou testar a homogeneidade da variância, tá? Então a gente vai voltar lá no Prisma para a gente testar isso. E na verdade a homogeneidade da variância a gente vai testar dentro do teste T. Então, eu vou fazer um teste T aqui agora, tá? Vou fazer o teste T aqui. Os dois grupos estão selecionados, certo?
Eu vou selecionar teste T, dar um OK. Aqui, os meus grupos não são pareados, tá? Os meus dados têm uma distribuição normal. E aqui eu estou aplicando a correção de Welk, né? Então, aí eu vou mostrar para vocês aqui o quando ou quando aplicar a correção de Welk e quando não aplicar. Primeira coisa, eu não vou aplicar a correção de Welk, certo? E aí, o que que eu observo aqui? Deixa eu ver se vai aparecer. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Aí, o que que acontece aqui? Primeira coisa que você observa é esse teste de F aqui da variância. Esse teste de F é o teste de Levene, certo? Então, o teste de Levene, ele avalia a homogeneidade entre os grupos. Porque para você usar o teste T, né, você precisa de alguns pressupostos, certo? Deixa eu ver, você precisa de alguns pressupostos. Você precisa normalidade, tá? Você precisa de homogeneidade. Você precisa que as amostras, as amostras sejam independentes. Tá? Então você precisa desses pressupostos aí. E aí, a gente vê no teste de Levene aqui que o P deu 0,48, ou seja, um P maior que alfa. Então, esse P significa que os meus grupos são homogêneos e, é, e eu estou certo disso aí. Tá? Então, eu posso utilizar um teste T sem a correção de Wilk. Se o teste T, se os grupos, né, se os grupos não são homogêneos, eu devo aplicar a correção de Wilk. Mas a gente conversou na aula que, né, o que a gente conversou na aula? A gente conversou na aula que, para grupos pequenos, onde tem, para grupos pequenos, o teste de Levene pode cometer erro do tipo 2. Ou seja, falar que é homogêneo, mas, na verdade, deixa eu trazer ele para cá, deixa eu ver se eu consigo selecionar ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma mãozinha aqui para selecionar ele. Então, deixa eu trazer isso aqui. Falar que o grupo é homogêneo, mas, na verdade, ele não é homogêneo. Tá? Então, quando a amostra é pequena, a gente deve, assim, na menor dúvida com relação ao teste Levene, você deve utilizar, sim, a correção de Welk. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês a correção de Welk. Então, aqui eu tenho todas as características aqui dos dados, certo? E a correção de Welk é exatamente esse botão aqui que eu vou aplicar. Tá? Ou seja, o que está escrito aqui? Está falando que eu não estou assumindo uma igualdade dos desvios padrões entre os grupos. Tá? E aí, na maioria das vezes, você vai selecionar isso aqui, porque como você trabalha com amostra pequena, é, é melhor você selecionar isso aqui e utilizar sem necessidade do que você acreditar num teste Levene que pode ser falho em amostras pequenas e não utilizar isso aqui quando você precisar. Então, eu vou utilizar, e aí a gente percebe aqui que o nome mudou, né? Agora eu estou falando que é um teste T com correção de Welk. Aqui ele aponta. E o valor de P deu 0,84. Né? O valor de P deu 0,84. Tá? Tá aqui. O R-square deu 0,002. O R pequenininho. O coin de 0,0087. Ou seja, não tem poder de efeito nenhum. Obviamente que a diferença é muito pequena. Tá? Isso aí são as informações que você deve até colocar lá no exercício.
E é isso, ou seja, eu não posso, nesse caso, tá, beleza, então a gente fez isso aqui, depois a gente discute isso, tá? Então, voltando lá no nosso exercício, a melhor estratégia é o teste T, tá? E nesse caso aqui, por quê? Porque o grupo é homogêneo, certo? E a gente fazer o tamanho de efeito. Então, os grupos têm distribuição normal, né? A gente viu que eles têm uma distribuição normal, tá? A homogeneidade do grupo é igual. Qual teste utilizou? Eu utilizei o teste de Levene, certo? Então, o teste de Levene me mostra que o P é maior que 0,05, então eu fico com a hipótese alternativa, as variâncias são iguais e homogêneas. A diferença dos grupos pode ser atribuída ao fato das espécies de peixe serem diferentes. Por quê? Interprete o valor de P, né? Então, ou seja, o nosso P lá no prisma deu 0,08, ou seja, então, não há. Eu não posso falar que é igual, eu não posso falar que a espécie não influencia na concentração de lipídios. O que posso falar é que eu não tenho evidência suficiente para, para corroborar a hipótese alternativa. Tá bom? O que significa o valor de P? Né? O P deu 0,84. Tá? Então, o que isso significa? Significa que se eu aceitar a hipótese alternativa, tem 84% de chance de estar errado. Tá? Ou seja, você não vai, obviamente, você não vai aceitar a hipótese alternativa. Né? Bom, a presente intervalo de confiança da diferença entre os grupos. Ele condiz com o fato do valor de P ser maior ou menor que alfa, por quê? Né? Então, é aquela história, né? Vamos dar uma olhada aqui no intervalo de confiança lá no Prisma. Então, a gente vem aqui no próprio teste T, e aí a gente vem aqui, ó, nesse aqui, ó. A diferença entre as médias é 0,007 mais ou menos 0,34. A diferença da média é muito pequena. O intervalo de confiança é de menos 0,6 a 0,7. Observa que o sinal do intervalo de confiança mudou. Então, quer dizer que ele passou pelo zero. Se o intervalo de confiança passa pelo zero, o valor de P não é significativo. Então, aqui no Prisma, a gente fala exatamente isso. O intervalo de confiança indica a verdadeira diferença entre onde as médias provavelmente estão. Tá? Se o intervalo de confiança não inclui o valor de zero, isso corrobora um valor de resultado significativo. Se o intervalo de confiança inclui o valor de zero, isso indica que não há diferença significativa. E no nosso caso, no exercício, não houve diferença significativa. O COIND mede a magnitude da diferença padronizada em números de desvios padrões. Um valor em torno de 0,2 são efeito pequeno, 0,5 efeito médio e 0,8 efeito grande. Então, se a gente voltar lá Aí eu acabei mostrando para vocês, eu não voltei para a tela aqui, eu estava aqui, desculpa. Então, a gente está falando do intervalo de confiança, e aí agora a gente está falando do COIND. Então, se eu voltar lá no Prisma, né, e a gente pegar que agora o Prisma calcula o COIND, né, a gente tem aqui o COIND de 0,08. Né? O que significa esse COIND de 0,08? Que a diferença entre as médias é de 0,08 desvio padrão. E isso é uma diferença muito, o quê? Muito pequenininha. O que é esse R-square aqui? Se você pegar esse R-square e multiplicar ele por 100, né, você vai achar um valor de 0,2%. O que quer dizer esse 0,2%? Quer dizer que a variação observada entre as médias, ou seja, essa variação aqui observada entre as médias, o fato de você utilizar espécies de peixe diferente explica 0,2%
da variação observada entre essas médias. Tá? Então, ou seja, não explica nada, né? Não explica nada. Um R bom aqui, ó, um R acima de 90, de 0,9, tá? Então, mas essa é a interpretação. Esse aqui é um tipo de tamanho de efeito, né? Que é o R squared, ou seja, R ao quadrado. E isso aqui também é um tipo de tamanho de efeito. Isso aqui é outro tipo de tamanho de efeito. Isso aqui é outro tipo de tamanho de efeito. Mas eu gosto de usar mais o coins, tá bom? Então essa é a interpretação dos dois, certo? Para vocês colocarem lá no exercício. Agora vamos fazer o gráfico, né? Vamos trabalhar no gráfico. A gente vai pegar esse gráfico aqui, vamos trabalhar nele, tá? É, vou colocar pontos individuais. Já que meus dados são simétricos, eu vou colocar média e desvio padrão, certo? Se os meus dados, né, aqui, média e desvio padrão, se os meus dados não fossem simétricos, eu ia colocar mediana, por exemplo, com o intervalo interquartil, tá? Se não fosse simétrico, se tivesse outliers e esse tipo de informação. Mas como são dados simétricos, eu vou colocar a média e o desvio padrão, tá? Então, trabalhando aqui nesse gráfico, primeira coisa, vou tirar isso aqui que não preciso, vou tirar isso aqui que não preciso, tá? Aqui eu vou colocar o nome do 2x, certo? E aí, poderia ser aqui, sei lá, eu não sei, mas eu vou colocar essa informação, miligramas por ml, tá? Tá aqui. Eu vou inserir aqui o teste P, certo? Mas eu gosto de colocar o valor de P. Então eu venho aqui, bem aqui, ó, nessa setinha, nesse símbolo aqui, e vou configurar, para mim poder colocar isso aqui, e vou configurar, tá? Então eu vou configurar isso aqui, eu vou escolher, colocar aqui valores numéricos, porque você está vendo que ele está selecionado como asterisco. Então, eu vou colocar valores numéricos, certo? Depois eu vou ajustar a fonte dele, tá? Direitinho. Aqui você pode escolher se ele quer, se você quer ele longo, se você quer ele curto, se você quer ele apenas um tracinho. E aqui a espessura do tracinho, a cor do tracinho, tá? Então você pode fazer várias configurações aqui. Então é numérico. E aí, aqui eu vou adicionar um prefixo, vou colocar o P minúsculo, tá? E vou deixar essa linha como ponto meio. A fonte, eu vou trazer a fonte para 10, tá? Vou dar um OK. E vou deixar isso aqui como default, para mim não ficar tendo que mudar isso aqui toda hora. Vou aplicar, dou um OK. E aí tá de bom tamanho esse valor, P igual a 0,84. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas linhas aqui um pouquinho mais discretas. Então, eu vou aqui em Frame Orange, bem aqui, ó, certo? E aí, eu vou alterar a espessura, né? Bem aqui, ó. Vou alterar a espessura do frame. Então, a gente vem aqui em alterar a espessura, tá? Deixa eu ver o que mais. Vou dar um apply. O bom do Prisma é você dar um apply, não precisa nem sair da janela. Assim, ficou bom, ficou ótimo aqui, certo? E aí, o que que eu vou fazer mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a fazer. Eu vou reduzir esse texto aqui. Esse texto está muito grande, tá? Vou deixar ele aqui um pouquinho mais discreto. Então, vou deixar ele aqui com tamanho 10, certo? Vou deixar no modo regular. Vou tirar o negrito. Pronto. Isso aqui, essa fonte aqui também, eu vou deixar ela um pouquinho mais discreta. Então, eu vou trabalhar aqui na fonte, talvez 9, regular. Vamos ver. Pronto, ele até ficou agora deitado, né? Não ficou mais angulado, ocupa menos espaço do gráfico, tá? E a fonte aqui do número também, que eu acho que está grande. Vou colocar uma fonte 9, deixar regular, ok, aplicar. Pronto, você vê que o foco do meu gráfico está mais no meio. Ó. O que chama a atenção do meu gráfico está mais no meio. Agora eu vou trabalhar agora essa parte aqui do
do meio do gráfico, tá? Então, eu vou dar um OK. Deixa eu ver que está tudo certo. Aí vou dar um OK aqui. Então, o que eu posso trabalhar aqui, né? Eu posso trabalhar aqui a espessura dessa linha. Então, vou colocar uma espessura de 2. Vamos ver se ela vai ficar muito grossa. Mas ficou legal. Gostei. Aqui, ó. Não vai ficar. Aqui não vai aparecer. Deixa eu trazer ele para cá. Deixa eu ver se ele aparece. Aqui, ó. Em dataset, se vocês, você pode selecionar aqui três opções, vou mostrar para vocês. Ó. Tem essa opção, que é o grupo A, tem o grupo B e tem todos os grupos. Ó. Aqui, a mudança que você fizer aqui, você vai fazer para os dois grupos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, eu mudei a espessura aqui, né? Vamos supor que eu mude o tipo de traço, só para vocês verem. Aí já muda nos dois ao mesmo tempo, tá vendo? Então, aqui eu vou colocar a espessura igual para os dois, tá? Então, gostei dessa espessura aqui um pouco melhor. A cor, aí a cor eu vou colocar a cor, vou colocar uma cor igual para os dois, talvez azul, azul um pouco mais escuro. Vou colocar o mesmo azul para a linha, tá? E aí vou aplicar, pronto. Com um pouquinho, ficou legal, não sei, mas só para vocês verem que vocês podem mudar a cor, mas eu realmente eu deixaria tudo preto. Tá? O shape aqui da bolinha, né? A gente pode fazer assim, ou a gente pode colocar esse formato aqui, um formato diferente. Não achei ruim não, tá? A gente pode fazer assim, vamos ver como é que ele fica todo preto. Gostei. Achei ruim não. Quebra um pouquinho aquele negócio de bolinha, né? Vamos ver, vamos no tamanho 4. Legal. Não, estou dando muita ênfase, eu vou tirar um pouquinho do tamanho 3. Vou deixar aqui, pronto. Fica legal. Se eu posso até diminuir a borda, né? Você percebe que a borda aqui vai ficar menor. Pronto, fica um pouquinho mais discreto, ficou ótimo. Gráfico clean. Meu foco está aqui nessas linhas. Tem o desvio. Tá ótimo. Aqui, certo? E é isso. E aí, voltando ali no. Só para finalizar, né? Como que eu escreveria o resultado, né? Eu escreveria que não foi possível, né, atribuir a diferença ao fato, a diferença na concentração de lipídios ao fato das espécies de peixe serem diferentes, tá? E aí, que informação que eu coloco aqui, né? Aí, qual que é a informação que eu coloco? A informação que eu coloco é valor de P, né? Primeira coisa, a diferença das médias. Então, se eu voltar aqui, ó, no prisma, eu vou pegar aqui a diferença das médias, ó, certo? Então, eu pego a diferença das médias aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar lá no principal, Ctrl V, certo? Então, aqui, eu vou colocar diferença, pois eu poderia escrever algum, explicando o que que é diff, né? 0.007, ponto e vírgula. Vou colocar um intervalo de confiança, eu não vou colocar o desvio padrão da diferença. Vou colocar um intervalo de confiança, tá? Eu vou colocar aqui um intervalo de confiança, que é de, aí eu abro, eu coloco C, 95%, para você saber que é o intervalo de confiança 95%, e menos 0,65 to 0,79. Né? Você está escrevendo em português, você pode colocar um tracinho, certo? Intervalo de confiança fechado. Aí, para você ver, agora que você coloca o valor de P, o P é o menos importante. O P igual a 0,84. Tá? 0,84. Aí, a título de ilustração,
você pode afirmar que, além disso, não há relevância prática nessa diferença, como demonstrado pelo teste de Cohen. Coloco o valor do teste Coins de. Ou, para escrever em português, né? Pode escrever em inglês. Ou teste de Coin, tá? E aqui, o valor que foi de 0,08. Não tem intervalo de confiança, tá? Podia ter intervalo de confiança, mas o Prisma não entrega intervalo de confiança do Coinzinho. Beleza? E aqui, nós temos aqui o nosso gráfico, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos o nosso gráfico aqui. Obviamente a resolução está ruim, mas dá para você exportar ele bem bacana. Deixa eu mostrar para vocês como é que exporta. Voltando aqui, ó. Muito simples, exportar, certo? Bom, então eu vou exportar aqui meus downloads. Seleciono a pasta. E aí eu vou exportar no PNG. Eu gosto do PNG, o PDF também é legal, tá? Eu sempre exporto com 300 dpi. A não ser que a figura tenha muito detalhe, tá? 150 dpi atende, 100 talvez fica pequeno. Vou mostrar para vocês a diferença de uma figura de 100 dpi e uma figura de 300 dpi, quer ver? Ó, vou exportar em 100 dpi, vou chamar aqui de gráfico 100 dpi. Gráfico 100 dpi. 100 dpi. Pronto. Vou salvar. E aí vou exportar essa figura como... Você vai experimentando, né? Vou exportar essa figura como PNG de novo. Não JPEG, PNG. Figura 300 dpi. E vou, para mostrar para vocês, eu vou exportar essa figura também com PDF. Tá? E esse PDF não tem como você marcar a resolução. Tá? Eu vou deixar em RGB, apesar de não ter cor. Você podia colocar numa escala de cinza, mas vou deixar em RGB mesmo. Figura PDF, certo? Então, ok. E aí eu vou abrir as três. Aqui, ó, a de 100 dpi. Então, estou abrindo ela aqui do jeito que ela apareceu para mim. Essa aqui é de 300 dpi. Olha como é que a de 300 dpi aparece, tá? Então, aqui eu tenho, você vê que eu tenho a de 100, ó, e a de 300. Ó. A de 300 ela já está maior. Se eu tentar trazer o zoom dessa figura aqui, deixa eu ver se eu consigo. Se eu tentar trazer o zoom dessa figura aqui para o tamanho da de 300 dpi, você começa a observar uma coisa que a gente chama de pixelamento. Pixelamento é essa distorção das letras, está vendo? Então, isso aqui é o que você sabe se a sua figura tem uma boa resolução ou não. Então, a de 300 dpi, ela já vem no tamanho legal. Se você tiver que aumentar um pouco, ela não pixela. Ó, olha só, olha como é que é a resolução dela. Para ela ter pixelamento, você tem que aumentar ela muito. Você não vai precisar aumentar ela desse jeito para publicar. Agora vamos ver o PDF. O PDF ele ficou dessa forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Ele ficou assim. Tá? Você vê que o PDF ele não altera muito. Mas para você trabalhar num arquivo, inserir PDF é complicado, você tem que inserir figura. Então, eu ficaria no PNG 300 dpi. Se você precisar de uma resolução maior, você usa. Então eu vou colocar aqui a minha figura de 300 dpi, né, dentro desse Word aqui. Então, eu vou pegar minha figura de 300 dpi, ó, vou colocar ela aqui. Então, vou reduzir ela um pouco para mostrar para vocês a diferença de qualidade entre uma figura simplesmente copiada. Aqui eu só fiz Ctrl, olha só a diferença. Aqui eu só fiz Ctrl C, Ctrl V. Fui lá no Prisma, dei Ctrl C e dei Ctrl V. Olha a diferença, turma. Olha a diferença. Tem nem comparação essa diferença. Tá? Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Bom estudo, um abraço
e até mais.